Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos no nosso 9º episódio, após uma breve pausa para falar de um filme novo, né, que foi o último episódio sobre o Talk to Me. Vamos voltar agora à nossa temporadinha de monstros, mais ou menos falaremos de zumbis, né, que tecnicamente são infectados, no episódio de hoje, sobre o filme Extermínio de 2002, título original 28 Days Later, né, um filme do Danny Boyle, com o Cillian Murphy, a Naomi Harris e o Brendan Gleeson, o grande elenco, né, filme inglês. Inclusive eu assisti no cinema, né? E como eu tava falando, né? Um filme que é como se fosse um filme de zumbis, mas não oficialmente, porque tem toda uma questão mitológica lá que a gente vai comentar, que esses personagens desse filme não, tecnicamente não tem zumbis, mas é como se fosse, né? Então a gente escolheu ele pra falar no nosso episódio sobre zumbis. Deixa eu apresentar meus co-hosts, né? Que é o grande Diego. E aí, pessoal, beleza? E o grande Igor. Olá, gente, tudo bom? A todos que estão nos escutando, sempre um prazer estar aqui. É isso aí. Começando o nosso episódio, é um filme de 2002, inglês, um filme de baixo orçamento, né? Apesar de que o Danny Boyle já tinha feito filmes maiores, né? O próprio Trainspotting uns anos antes, filmado com vídeo digital, né? Que deu um aspecto bem diferente pro filme, que inclusive eu nem lembrava desse detalhe, eu vi no cinema na época e eu revi agora. Eu nem lembrava disso, mas eu curti bastante ter revisto, eu apreciei a estética do filme. Deixa eu perguntar pra vocês, né? Quais são suas memórias, suas impressões? Qual é a sua história com o filme, Diego? Eu assisti também no cinema, né? Eu era fã do Danny Boyle na época, tinha assistido Shallow Grave, Cova Rasa, e tinha adorado o filme, tinha achado muito interessante. Filme independente em inglês também, muito legal. Tinha adorado os atores que ele escolheu, né? Que é Ewan McGregor, né? E Christopher Eccleston tá no Shallow Grave e agora é o grande vilão no final do filme, né? O Major no final do filme, lá naquele bunker, né, que eles fazem, né, com o exército. E aí tinha assistido Trainspotting, também como todo mundo, fiquei encantado, amei o filme, já vi 2 vezes, adorei Trainspotting. E depois ele fez A Praia, né, que também todo mundo falou mal, mas eu adorei A Praia também, gostei muito, né. Vi várias vezes A Praia, eu achei muito interessante a história, o roteiro, as atuações. Tilda Swinton tá no filme, linda, maravilhosa. Então eu amava, assim, ainda amo. Danny Boyle, grande diretor, e aí, claro, que eu ia assistir o próximo filme, e ele, uau, vou fazer um filme de zumbi. Ele fez um filme de zumbi, né? Formato digital, e fui ver no cinema e adorei, amei o filme. E agora revi também pro podcast e gostei ainda mais, claro. Percebi detalhes que eu não tinha percebido antes. Exatamente, um filme de baixo orçamento, mas o pedigree artístico do filme é altíssimo. Eu achei a fotografia muito bem feita, o roteiro bem amarradinho, bem bonito, sabe? Os diálogos, a trama, atuações, né? Os atores estão jovens, mas maravilhosos, no começo de carreira, né? Naomi Harris, Cillian Murphy, Brendan Gleeson fazendo sotaque inglês, né? Eu não tinha percebido essa época, obviamente, né? Mas ele sempre faz o irlandêsão grandão, né? Ou escocês, e agora nesse filme ele faz um British de Londres mesmo, assim, eu achei ótimo, né? Fazendo sotaque todo fofão, todo paizão, né, da menina. Adorei rever o filme, gostei muito, achei bem crítico de nós, homens, né? Achei excelente o retrato da masculinidade tóxica, né, no final do filme. Então, depois a gente vai falar mais, né? Adorei. Muito bom. Igor, você, como é a sua história com esse filme? Você acredito que também assistiu na época ou como é que foi? Sim. A minha história com esse filme é muito parecida com a história do Diego. Eu também assisti esse filme no cinema assim que ele foi lançado, em 2002. Eu também já era fã do Danny Boyle, o diretor do filme. Eu assisto o Danny Boyle desde o primeiro filme dele, né, que é o Cova Rasa, né, que eu assisti em VHS ainda, né, e também assisti Trainspotting, acho que mais de uma vez no cinema. Esse filme ele me impressionou muito quando ele foi lançado, né, eu tinha 16 anos. E, para sua surpresa, Felipe, eu também gosto da Praia, né? Eu não acho que o filme não é o meu filme favorito do Danny Boyle. Eu tô vendo a cara aqui do Felipe. Não é o meu filme favorito do Danny Boyle, mas assim, é um filme que recebeu uma reação muito negativa, tanto do público quanto da crítica, né? Assim, do público eu entendo, né? Porque o Leonardo DiCaprio eles tinham acabado de lançar o Titanic, e eu acho que tava na expectativa de que o Leonardo DiCaprio ele só fizesse ou então repetisse o papel de galã romântico, né, do Titanic em todos os outros filmes subsequentes dele, e aí ele quebra isso na Praia, e eu achei isso muito bom. Mas assim, enfim, eu gosto muito do Extermínio, né? Porque, eu não sei se eu já tinha falado isso pra vocês, mas demorei um certo tempo da minha vida pra poder realmente começar a assistir a filmes de horror. O que é meio irônico, né? Considerando que eu sou um grandíssimo fã de filmes de horror hoje em dia. Mas talvez seja justamente por causa disso, né? Quando eu era criança, adolescente, eu tinha muito medo, eu ficava muito impressionado, mesmo com a propaganda dos filmes que eu via na televisão. Eu tinha, então, uma espécie de fascínio com os filmes de horror, e eu demorei mesmo, sabe? Demorei um certo tempo pra poder entrar
entrar nesse mundo. E um das subgêneros do horror que mais me fascinam e que eu mais gosto de assistir hoje em dia é justamente o filme de zumbi. E era um dos que eu mais tinha medo, receio e nojo de assistir quando eu era mais novo. E o 28 Days Later, ele foi meio que minha porta de entrada para os filmes de zumbi. Foi o primeiro filme de zumbi que eu pude assistir. Eu me desafiei ao ver esse filme no cinema, né? Apesar de eu já não ser mais adolescente na época, eu tinha 22 anos. E eu gostei muito da experiência e desde então eu me viciei em filmes de zumbi, né? Então, assim, agradeço ao Danny Boyle e ter me mostrado o quanto que os filmes de zumbi eles podem ser bons, muito bons. E eu descobri alguns filmes ótimos, né? Alguns dos meus diretores favoritos, né? Eles tem incursões em filmes de zumbi, assim, desde Dario Argento até Lucio Fulci, o próprio Romero, o George Romero, que depois a gente pode falar mais dele. O Romero mais criou o gênero quase, né, do que... Praticamente, né, assim, sabe, como a gente conhece hoje, né, Noite dos Mortos-Vivos, né. Mas então eu tenho um carinho muito especial por esse filme, eu gosto muito dele, gostei muito de ter assistido ele, eu acho que é um filme que ele, ao mesmo tempo que ele envelheceu muito bem, ele nos diz muito sobre a época que ele foi feito, que é o começo dos anos 2000, que foi uma época bem conturbada, assim, sabe? Ele foi feito um ano, assim, ele foi lançado nos cinemas um ano após o atentado terrorista às Torres Gêmeas em Nova York. Uhum. Pois é, eu também vi no cinema na época, e eu acho que eu devo ter assistido depois, assim, porque eu fiquei muito marcado, né? Não sei se eu assisti uma única vez, mas eu adorei também. Não conhecia ninguém do elenco, tirando talvez o Brendan Gleeson, né? Mas o Cillian Murphy eu nunca tinha visto, o Naomie Harris, né? Hoje em dia eles são... A gente tá gravando agora esse episódio um pouco depois do lançamento do Oppenheimer, né? Que é um filme que talvez dê um Oscar pro Cillian Murphy, né? Que é um ápice, assim, de uma carreira, né? E ele tá super mais maduro e tal, mas eu acho que a minha primeira exposição a ele foi nesse filme, que eu acho que ele tá ótimo, né? A própria Naomie Harris também, né? Ela já foi parar no filme do James Bond e tudo. O elenco é muito legal. Christopher Eccleston também, que depois disso ele acabou virando Doctor Who até uma época. Naomie Harris, ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante pelo Moonlight, que ela tá espetacular, maravilhosa. Ela faz a mãe do menino. Tá muito, muito, muito bem, né? Uma grande atriz. O elenco todo de muito bom, mas eu tô bem compacto e contido, assim, mas todo mundo tá ótimo, eu achei. E só pra fazer rapidamente o plot, assim, pros ouvintes, né? Um jovem acorda, assim, no hospital. Quer dizer, antes disso tem uma cena de introdução que é bem filme de terror, assim, né? Um laboratório onde fazem algum tipo de experiências científicas com os chimpanzés e um grupo guerrilheiro, assim, eco-terrorista entra lá pra libertar eles, os macacos. E o cientista avisa, né? Esses macacos estão contaminados, né? E eles têm uma doença que chama The Rage, né? A raiva, a ira. E eles, mesmo assim, libertam os chimpanzés lá. E aí, a partir daí, começa a espalhar essa doença, né? Que é o que diferencia isso de um filme tecnicamente de zumbis, né? Que zumbis, né, no nosso entendimento como espectadores, né? Que é alguém que morre e que retorna de alguma maneira ou sobrenatural ou com alguma explicação pseudocientífica, né? Alguma coisa faz que o morto volte, né? E nesse filme não. São pessoas que estão vivas, mas que instantaneamente, após serem contaminadas, viram basicamente zumbis, né? Então, após essa abertura com os chimpanzés, o Cillian Murphy acorda num hospital, sozinho, não tem mais ninguém no hospital. O título do filme aparece nessa hora, então a gente entende que ele ficou um mês, basicamente, desde desse acontecimento com os chimpanzés, já passou um mês, e nesse tempo a sociedade basicamente acabou, né? Ele sai do hospital, a gente vê que ele tá na Inglaterra, em Londres especificamente. Ele começa a perambular para a cidade, não tem ninguém, até que ele encontra um pessoal numa igreja, né? Pessoal contaminado, e ele é resgatado pela Naomie Harris e um amigo dela, né? Que eventualmente levam ele na casa dos pais dele, onde ele descobre que os pais já não estão mais vivos. O homem que estava com eles é mordido e tem que ser sacrificado na mesma hora pela Naomie Harris, porque é uma doença que age quase instantaneamente, né? Se você for contaminado, você tem que morrer, você vai virar um monstro, né? Que nem quem mordeu você ou quem contaminou você. Sobrevivendo a Naomie Harris e o Cillian Murphy, eles descobrem o pai e a filha, o Brendan Gleeson com a filha dele, que estão escondidos num prédio, e com eles se juntam e vão tentar achar a origem de uma gravação que eles ouvem no rádio, né? Dizendo, a salvação está aqui, não sei em qual lugar aqui, perto de Manchester. Aí eles chegam lá, não tem ninguém. O pai, que é o Brendan Gleeson, se contamina acidentalmente lá de uma maneira meio besta e tem que morrer, claro. Aí o Cillian Murphy com as duas moças, eles são resgatados pelos soldados, né? Que foi o pessoal que mandou a gravação, que tava com aquela gravação passando, né? Em loop, pra quem tivesse acesso e pudesse ouvir. E aí é que o filme dá uma virada, né? Que até aí os grandes, a fonte do perigo, os vilões, né? São essas pessoas doentes / zumbis que atacam como animais, assim,
violentamente e com muita fúria, né? E a partir daí, quando eles são, entre aspas, resgatados, a gente descobre que, na verdade, eles entraram numa outra parte da história na qual o grande perigo são esses homens, né? Que resgataram eles, que nessa sociedade em ruínas, né? Que quando eles se escondem numa mansão lá, toda protegida, com metralhadoras e tal, e o major, o chefe desses soldados, que é um grupo pequeno, umas 10 pessoas, ele botou aquela gravação lá para atrair sobreviventes, especificamente mulheres, né? Que nesse mês, desde que o mundo começou a se destruir, eles já tinham soldados lá dentro do grupo dele que estavam já deprimidos, um tentou se suicidar, inclusive conta essa história, né? Pro Cillian Murphy, ele diz, olha, eu prometi mulheres para eles, né? Que a gente precisa recomeçar a sociedade. E aí ele começa esse final da história no qual o Cillian Murphy foge da mansão, eles falam para as mulheres botarem uns vestidos lá, porque vai ter todo um perigo, né, de violência sexual, né, que tá inclusive com a menina, que é uma adolescente. Aí o Cillian Murphy foge dos soldados e ele volta e ele começa a atacar eles por fora num estilo meio guerrilha, assim, ele vai, ataca, joga uma coisa volta, ele solta um zumbi que tava lá preso, um ex-soldado, e aí esse zumbi começa a atacar também, aí ele consegue resgatar as moças no final e elas fogem, né, só que ele leva um tiro e aí o filme vai pra Fade to Black, né, aí parece que passa outro mês novamente, a gente acorda, eles estão em algum outro lugar escondidos, escrevendo umas letras, né, pra chamar atenção, né, de aviões e tal, escrito Hello, e tem uma virada na vibe do filme, né, porque o filme até esse final é filmado todo em vídeo digital, com uma resolução meio baixa, uma estética meio punk, assim, meio câmera de segurança, e aí essa última cena na qual ele acorda, né, um mês depois, e eles estão escrevendo lá Hello, pra ver se algum avião passa e tal, aí é filmado em 35mm, né, um filme com um aspecto mais limpo, mais tradicional, e é um final meio positivo, né, porque realmente passa um avião lá na hora, e o filme acaba com essa, né, promessa de um final talvez positivo, né, parece que talvez o mundo inteiro não foi contagiado, sim, apenas a Inglaterra, talvez, né, só que a gente sabe que depois fizeram um segundo filme que indica que não, na verdade o problema foi além disso, né, 20 Weeks Later. Eu queria só fazer uma observação da palavra hello, porque de fato é a palavra que eles decidem usar, né, para chamar a atenção dos aviões, né, que eles fazem um tecido gigante, né, eles colocam na grama, né, eles estão lá parece uma área bem rural da Inglaterra, numa casinha assim, e aí eles põem na grama, no gramado, eles costuram um pano gigante escrito hello, né, em vez de escrever help me, ou então we are alive, ou então SOS, eles escrevem hello, que é a primeira palavra do filme, né? Depois da cena da contaminação, né? No laboratório, quando o Cillian Murphy acorda, ele passa um tempão, né? No início do filme, que é a melhor parte do filme, gritando para todo mundo, né? Para Londres deserta, hello, hello, hello. E aí finalmente um hello que talvez seja respondido, né? A gente não sabe, né? Se o avião vai jogar uma bomba neles ou se o avião vai falar hello, vai pousar e falar hello de volta. Que talvez seja uma palavra bem civilizatória, né? Hello, você fala hello pro outro que você não conhece, né? Isso é uma prova da civilização, né? E o outro fala hello de volta, é algo civilizatório, né? O contrário do apocalipse de zumbis, né? Que é o oposto da civilização, né? Não tem um desespero, como teria no pedir help, né? Se fosse socorro, né? Mas se você tá falando olá, tem uma estabilidade que você tá passando, né? Para quem tá recebendo, né? Tudo bem? Sim, não, e ainda fazendo um comentário sobre isso que o Diego falou, é engraçado que no momento que os personagens do Cillian Murphy acordam nessa cena, né, e ele sai pra fora da casinha onde eles estão, e ele tá vendo que as moças elas estão escrevendo esse hello, ainda falta a letra O, né, que é a última palavra. Então, até então, o que estava escrito era hell, né? que é a palavra inferno em inglês, né? Então, do inferno, do hell vira hello. Isso que o Diego falou é bem interessante mesmo, assim. Então, meio que assinala que está saindo de uma situação infernal, está saindo do inferno e você está estabelecendo pela primeira vez, né, ou pelo menos tentando estabelecer pela primeira vez, uma real ponte que vai levar você para o mundo, de volta para o mundo da civilização, que até então, né, havia acabado, né? Aliás, o filme ele mostra isso nos diálogos que eu acho mais interessantes, né? Que quando a personagem da Naomi Harris está falando do personagem do Cillian Murphy, o que você está pensando? Assim, ela tenta adivinhar, né, o que ele está pensando. Eu posso que sei o que você está pensando, que daqui para frente não existirá, você não vai assistir mais nenhum programa de televisão que já não tenha sido feito, você não vai ouvir mais nenhuma música que já não tenha sido gravada, você não vai ler mais nenhum livro que já não tenha sido escrito, sabe? Ou seja, assinalando dessa forma que, a gente chegou no fim da história, não existe mais futuro. E aí, fazendo um paralelo
paralelo com a estética do filme que o Felipe tinha mencionado antes, e realmente, assim, eu acho que uma estética, não só assim pelo visual, mas eu acho que também nessa ideia, assim, sabe? É uma estética punk, porque uma das frases de efeito do punk era justamente o No Future, né, que tá no Anarchy in the UK, do Sex Pistols, né? No Future for Me. Então essa ideia de que, olha, o futuro acabou, né? O que quer dizer? O futuro se esgotou, a gente chegou no ponto final da nossa trajetória, da história, né, da história da humanidade. E daqui pra frente não tem mais nada, ou pelo menos não tem mais nada de novo. Essa seria a ideia. Né? O que tem pra frente é só repetição. Então, no future. Tem futuro, mas não tem mais sociedade, civilização, né? Como se fosse. Não tem mais relações, né? Não tem mais, assim... O hello, eu acho que implica uma relação com o outro, por mais desconhecido que seja. E aí, o apocalipse dos zumbis, dos infectados, as relações se cortam completamente, né? E os humanos se transformam em comida, né? Para os infectados. E os infectados, eles não se relacionam, né? Esse filme de zumbi, não existe sociedade dos zumbis, né? Eles não conseguem transformar eles mesmos numa sociedade. Eles vivem de uma forma completamente individualista e com fome o tempo todo, querendo matar e comer e devorar, instintivo. É o oposto, né, de uma sociedade. Não, assim, o filme ele fala sobre isso também, assim, porque no começo, né, você tem um embate, assim, sabe, de duas estratégias diferentes de sobrevivência, né? Uma delas encarnada pela personagem da Naomie Harris, que ela meio que incorpora essa ideia de um mega individualismo sobrevivencialista, digamos assim. Não sei se eu estou inventando uma palavra aqui, mas enfim. Que é... O tempo todo ela está falando assim, olha, a gente... Cuidado para você não nos atrasar, sabe? Se você for mordido, se você for infectado, eu vou te matar em um piscar de olhos. Ou seja, eu quero saber de sobrevivência. Assim, a sobrevivência implica, sabe, nesse hiperfoco no indivíduo. Ou seja, se você está aqui para me atrapalhar, eu não quero saber. Você que se dane, você que se foda, né? Eu estou aqui para me salvar. E o Cillian Murphy, que ao contrário, né? Ele meio que advoga um certo sentimento de comunidade. Não, a gente tá junto nessa, a gente tem que fazer essas coisas junto. Então, se a ideia, por exemplo, de procurar os pais é dele, né, dos próprios pais, depois ele vê que os pais morreram, mas quem vê a mensagem no prédio, se não me engano, é ele também. A ideia de se juntar ao personagem do Brendan Gleeson e da filha dele, né, no filme, também parte do Cillian Murphy. Ela aceita, mas ela ainda fica um pouco hesitante quanto a isso, porque ela ainda tem muito isso, assim, para você sobreviver, você tem que cuidar do seu, né, e você não pode se importar com os outros. Se você importar muito com os outros, você vai acabar morrendo. E ele fala, não, a ideia é justamente você se juntar a outras pessoas e você se manter junto. Ou seja, qual seria, afinal das contas, o embate é esse, né, qual que é a melhor estratégia de sobrevivência? Você se isolar, né, e você focar no seu individualismo, ou você apelar para a comunidade e estabelecer relações. E eu acho que no final do filme a mensagem é meio que clara, né, assim, essa segunda via, né, é a melhor, né, a mais, não vou dizer a mais saudável, mas é mais interessante, né. O filme ele acaba optando pela segunda via. Com certeza, porque ela mesma reconhece que ela estava errada, né. Eu acho que a postura dela até o final do filme, quando ela muda de ideia, né, é uma postura meio desse impulso competitivo e do ser humano, né, de quem do mais forte sobrevive, né, dessa visão, desse ponto de vista de que a sobrevivência sempre recai no mais forte, né, no que é mais esperto, no que é mais inteligente, no mais adaptado, né, uma coisa meio evolucionista. E o Cillian Murphy é mais humano, mas um pouco mais otimista, assim, de que na verdade o que vai ajudar a gente a sobreviver e viver com o mínimo de qualidade é a nossa capacidade humana de colaborar, né, de cooperar em equipe, em grupo. Tipo assim, se a gente conseguir ter um mínimo núcleo familiar ou de grupal, né, social, a gente tem muito mais chances de sobreviver nesse apocalipse, nessa guerra. Uhum. Que inclusive essa maneira de sobreviver da Naomie Harris original é meio que paralela ao das criaturas, né, dos infectados, que não tem organização, é meio que sobrevivência realmente do mais forte, de uma maneira instintiva, né. O importante é você sobreviver do lado humano, né, assim como o importante é você só ataca e só destrói como um infectado, né. E talvez o Cillian Murphy nessa intenção de juntar e socializar e juntar recursos é a resposta a essa insanidade, essa violência, esse rage, né, essa ira, é um troço realmente mais de forjar a comunidade e não de você também agir com uma certa ira e pensar só em você e sobreviver e só ser mais impulsivo, né, que é um tipo de subsistência que ela estava tendo, né. Ele se pergunta assim, será que vale a pena? Por que viver, né? Por que só sobreviver instintivamente, em defesa o tempo todo, né, se defendendo, né? Então, por quê? Será que vale a pena? Qual é o sentido de apenas sobreviver? É melhor até morrer, talvez, né? Realmente. Eu preferia morrer
do que ficar assim, me defendendo sozinho, solitário, isolado contra os zumbis. Tentando comer alguma coisa e se escondendo sem fazer barulho, e, né? Só anda de noite, só anda no escuro. Eu sou totalmente time Cillian Murphy. Mas tem perigos aí também nessa história, assim, porque é uma coisa que eu estava refletindo, que ao mesmo tempo que sim, a comunidade ela é importante na manutenção da sobrevivência dos indivíduos, a partir da segunda metade do filme a gente encontra também uma comunidade, mas é uma comunidade totalmente disfuncional, que é o grupo de militares que eles encontram, né? E aí você já tem, é o contrário, né? Você já tem uma uniformização, né? Uma padronização, né? Das cabeças que estão lá, sob a liderança de uma figura paternal severa, né? É o que é o personagem do Christopher Eccleston. Mas aí você vê que o Jim também ele tem um arco de mudança, né? Porque ele sai um pouco, né, talvez, desse sentimento de não, mas vamos ficar juntos, vamos permanecer juntos, apenas juntos nós vamos sobreviver. E no final, quando você vê ele tocando terror dentro daquele quartel e salvando as mulheres, né, e matando os soldados, você vê que ele, de certa forma, ele abraçou aquele individualismo selvagem característico dos infectados. Tanto é que tem um momento que a Naomie Harris, inclusive, a personagem da Naomie Harris, ela confunde ele com um infectado. Ela acha que ele pode estar infectado, que ela levanta assim, um facão dela pra cima dele e ela não sabe, ela fica em dúvida assim, se ela vai matá-lo ou não. E aí você vê o quanto que os dois personagens mudaram, porque no começo do filme ela fala: eu te mataria num piscar de olhos. E você vê que ela hesita. E aí ele comenta isso, assim, sabe? Tipo, olha, já passou um piscar de olhos e você não me matou. Denotando justamente uma mudança na personagem dela. E ele, em contrapartida, ele teve que abraçar um pouco a fúria dele, né? Assim como os infectados, para poder sair daquela situação. Olha, isso aqui tá tudo bem, comunidade, mas isso aqui tá demais, né? Porque, assim, sabe, ser subserviente às vontades da comunidade implica, nesse caso, fazer com que as mulheres assumam um papel de prostitutas para esses soldados. E isso também não. Esse tipo de comunidade também não pode, não vale. É preciso um certo individualismo nesse sentido. Comunidade fascista e violenta e assassina e estupradora é absurdo, né? Agora o Felipe vai dizer qual é o ponto em que o Cillian Murphy muda isso. Qual é o ponto de mudança dele? Você ia falar agora. O que eu ia dizer é que, não sei, foi a partir do momento que ele entende que a situação dentro daquela base com soldados lá, né, foi instaurado realmente uma sociedade que não era a ideal para eles, né? Eles encontraram um novo tipo de predador. Essa mudança do estilo de pensar no futuro versus sobreviver no momento que a Naomie Harris e ele tinham no começo do filme, vira no final, quando ele resgata ela, mas ele realmente tá meio instinto animal puro, tanto é que ele, pra pegar o cara que tá prendendo elas duas num quarto, ele não simplesmente, sei lá, quebra o pescoço dele ou mata ele com uma faca, não, ele tipo espeta os olhos dele com os dedos, assim, né, meio selvageria absoluta, né, e ela pega o facão e vai tentar se defender dele, ele fala pra ela, passou mais do que um batido do coração, né, você hesitou, né, mas realmente ele tava meio que entregue ali naquele momento. Ele era um outro infectado, quase, né? No comportamento, né? Sim. Essa cena é espetacular, porque é catártica, né? Eu gritei lá na cena e eu fiz junto com ele, assim, afundei os olhos do Christopher Eccleston, assim, com toda a força também. É um outro cara. O Eccleston, ele fica dentro do táxi. É outro cara. Mas o Cillian Murphy, ele passa por uma situação quase traumática para ele, né? Que ele entra, quando eles estão no posto de gasolina, lá no metade do caminho, ele tem que enfrentar um menino, né? Um menino de 6 anos, 7 anos, zumbi. E ele é obrigado a matar o menino. Então, como se fosse Inclusive, ele confessa isso pro Major, né? Pro Christopher Eccleston. Que ele realmente ele precisa admitir também que ele não é nenhum santo, nenhum humano, né? Ele sabe que ele precisa. Porque o Christopher Eccleston tá fazendo esse discurso, né? De que o mundo não mudou tanto assim na cabeça dele. Ele passou a vida inteira no exército, defendendo a Inglaterra, e vendo gente matando gente, e agora as coisas estão no estado normal, natural, como deve ser, todo mundo se matando. E isso que é a vida mesmo. E aí o Cillian Murphy tem que confessar que realmente ele pergunta assim, você para sobreviver não teve que matar alguém? Não teve que matar? Ele acaba confessando que ele teve que matar um menino. Ou seja, é como se fosse assim, para ele não perder a humanidade dele completamente, né? Ele não perde, né? O Cillian Murphy, ele termina o filme junto com as duas meninas, né? Ele recupera, né? Ele vem nessa onda, né? O arco do personagem do Cillian Murphy, ele vem nessa onda de desumanização e sobrevivência, né? Como se fosse uma influência da Naomie Harris nele, né? Ele mata esse menino para sobreviver, porque ou é o menino ou é ele, né?
e depois ele vira um monstro, um bicho, né, para defender as mulheres, né, para sobreviver e defender as meninas, né, resgatá-las daquela casa infernal lá, e usa tática de guerrilha para matar um por um, com a ajuda do outro zumbi que estava preso. Mas depois, no final do filme, ele tá recuperado, né, ele parece que resgatou a humanidade dele de volta. Não sei se isso é crível, não sei se vocês concordam com isso, mas eu gosto de filme com esperança, né? Eu gosto de final positivo, assim, com um toque, uma luz no fim do túnel. Eu acho legal também. Eu gosto desde que faça sentido, né? Eu acho que faz sentido, né? Eu acho que faz parte do arco dos personagens, né? Porque o filme, ele trata de vários temas, inclusive esse tema da esperança, né? Como você manter a esperança frente a condições absolutamente desumanas de sobrevivência, né? Então, assim, eu acho que tem muita coerência esse final positivo, né, do filme. E eu acho que talvez, de certa forma, assim, sabe, tipo, ele reflita um pouco o zeitgeist da época, né? Porque o começo dos anos 2000, o começo do século XXI, foi marcado por essa grande tragédia que foi o 11 de setembro de 2001. E como eu falei, o filme ele foi lançado um ano depois, e eu acho que se queria acreditar na possibilidade de um futuro em que as pessoas podiam se entender e podiam reach out e se comunicar. Porque até então o trauma dos ataques terroristas tinha criado um clima de paranoia e desconfiança muito grande, principalmente nos Estados Unidos, né, assim, de forma geral, assim, nos países ocidentais, assim. A gente aqui no Brasil talvez não tenha sentido isso tanto, né, quanto eles no hemisfério norte, mas houve atentados terroristas também na Europa, em vários lugares, na França, na Espanha, bom, enfim, então assim, esse clima de desconfiança, você sabe quem é você tá aqui pra me ajudar, pra me atrapalhar, eu acho que isso reflete um pouco na personagem da Naomi Harris, e o Cillian Murphy, ele vem justamente pra assinalar um outro ponto, assim, você tá, tudo bem, tem isso, né, mas a gente pode também tentar confiar uns nos outros de novo, para tentar restabelecer algo que lembre aquilo que a gente conhecia como sendo humanidade, civilização, esses valores. É interessante porque esse aspecto da desesperança e tal, que é dado como um fato no filme, né? Que acabou o mundo, né? É uma coisa que é levantada por um dos soldados lá dentro, que é meio que a voz da razão lá entre eles, o que não aceita tanto, que ele diz, né? A gente não sabe se, por exemplo, quando começou essa doença, o resto do mundo não, deixou a Inglaterra em quarentena, né? Então a gente tá agindo aqui como se o mundo tivesse acabado, que a gente tem que matar ou morrer e foda-se. E talvez no resto do mundo tá todo mundo vivendo normalmente, né? E tem aviões voando agora, e tem gente andando pela rua, e tem, sabe? E tanto é que nessa hora que o Cillian Murphy foge deles, que ele ia ser executado, ele vê um avião passando, né? Então essa certeza de que o mundo estava fudido também tem que ruir um pouco, né? Parte da esperança do filme pra mim vem disso, né? Não é que o mundo acabou mesmo, e aí você tem uma fantasia de que talvez não. É que realmente, né? Até essa certeza que você tem, que tá tudo perdido, isso também é meio fantasia, né? Que não necessariamente. Talvez o mundo ainda continue rodando, né? E é isso que o final indica, né? O que eu acho interessante, não é uma mera ingenuidade, né? Talvez na ingenuidade também você aceitar cegamente que tá tudo perdido, né? Isso também pode ser um tipo de ingenuidade. A gente tem que pensar também que o Major, ele talvez seja, esse discurso dele também seja só, no fundo, o que ele quer realmente, né? O desejo dele é ser esse tirano fascista cujos todos os subordinados dele, todo mundo que está abaixo dele são escravos dele, tem que fazer a vontade dele, tudo que ele quer. Um exercício de poder total, completo, sem consequências para ele. Então, na verdade, ele pode ser meio bullshit e tá simplesmente lá meio corrompido, né, pela situação. Então ele meio, no fundo, talvez ele saiba, né, que o mundo no fundo não terminou, que talvez realmente os outros países estejam todo mundo bem, e só a Inglaterra está em quarentena, mas porra, eu vou aproveitar isso para justificar minhas ações criminosas aqui. Sim, é interessante isso que o Diego está falando, porque faz pensar que talvez seja o desejo dele, inclusive, que as coisas permaneçam como elas estão no filme. Ou seja, como se, de certa forma, ele gosta do fato do mundo estar acabando ou ter acabado, né, como é apresentado no filme, né, até certo ponto. Aliás, é muito interessante essa caracterização que o filme faz dos soldados, né, porque eles são meninos, praticamente. É um grupo de meninos indisciplinados que precisa da figura de um pai autoritário forte, né, que é justamente o Major, né, o Christopher Eccleston, que mantém a ordem naquele lugar. Então, quando eles entram naquela casa transformada em um bunker dos soldados, né, você vê ali a forma como eles, por exemplo, se relacionam com os infectados,
que tem um determinado momento do filme, não sei se vocês lembram, mas assim, tem a possibilidade de uma invasão, né? Então o alarme começa a ressoar, e aí eles vão para as torres, eles começam a metralhar os infectados que estão se aproximando da casa, e eles acham tudo aquilo muito divertido, como se fosse um grande videogame para eles. Então é um grupo de homens muito imaturos, meninos, né, inconsequentes, que veem tudo aquilo como uma espécie de jogo, e é interessante para eles também ver o que está acontecendo como um jogo, porque isso mantém eles dentro da casa, sabe? Isso faz com que a gente está bem do jeito que a gente está aqui. A única mudança, talvez, que o Major deseja bom, assim, eu falei que eles constituem uma espécie de família, né? É a segunda família que a gente encontra no filme, né? A primeira família é o Cillian Murphy, a Naomi Harris, o Brendan Gleeson e a atriz que faz o papel da filha do Brendan Gleeson, que eu esqueci o nome dela agora. É Megan Burns. Megan Burns, isso. Então esse é o primeiro núcleo familiar que você vê, né, no filme, que é uma família que se relaciona, que conversa, que se diverte junto, que se abre. Você tem a figura de um pai bondoso, né, o bom pai, que é o pai protetor, que é o Brendan Gleeson, que é justamente um pai que internalizou certas características maternas, né? Então, assim, ele é legal, ele é generoso, ele é carinhoso, como eu falei antes, ele é protetor também, mas só que essa família, ela não dura, né? E daí eu acho que é o grande choque do filme, né? Justamente o momento da morte do personagem do Brendan Gleeson, ele assinala o começo da segunda metade do filme, que é uma outra coisa, que é uma outra vibe, é uma outra atmosfera, é algo completamente diferente. E aí você é apresentado a segunda família do filme, que é a família dos soldados, né? Que é justamente essa família disfuncional, só de meninões, sem uma mãe, ou seja, uma figura feminina, assim, sabe, para de certa forma enternecer a vida daqueles soldados que vivem num estado de brutalidade, sendo dominados por um pai tirano. Exatamente. Queria perguntar para vocês também uma outra coisa que me chama a atenção, que é a caracterização dos zumbis nesse filme, que são zumbis diferentes. Não só porque eles saem correndo das pessoas, que já é uma coisa nova. Quem viu os filmes do Romero sabe que os zumbis, eles demoram muito para chegar em você. São zumbis bem lentos. Esses saem correndo atrás de você. Acho que é o primeiro filme de zumbi que correm, né? Não é. Eu acho que tem um filme de zumbis esquecidos. O expert aqui em zumbi, até mas tem um filme de zumbis meio que esquecido, que é meio ruim mesmo, até, chamado Nightmare City, que tem uns zumbis que correm. Do Humberto Lenzi, acho que é? Eu vi esse filme. Alguma coisa assim. A maquiagem é tão boa, parece que o pessoal botou tipo sucrilhos na cara, velho. Muito tosco. Mas é engraçado, é um filme que vale assistir. Mas é engraçado, mas é um bom filme, assim, vale a pena assistir. Pessoal, não vale. Humberto Lenzi com sucrilho. Mas assim, são realmente zumbis que correm. Eles são um pouquinho diferentes, né? Porque eles são realmente a encarnação da selvageria mesmo. Eles não têm controle nenhum, nada, né? Eles são mais selvagens do que famintos, né? Eu acho que o zumbi do Romero é mais faminto e mais sofrido, né? É exatamente esse o ponto. E esse do Danny Boyle é um zumbi Danny Boyle e Alex Garland, que a gente esqueceu de falar que o Alex Garland que escreveu o roteiro desse filme, né? Uhum. Alex Garland que depois começou a dirigir grandes filmes, né? Ex Machina, Aniquilação, escreveu também A Praia. Então eu acho que é um zumbi absolutamente furioso, né? E selvagem. É assim que eu vejo esses zumbis, né? É a originalidade do filme. Uma das originalidades. Essa motivação de comer é coisa de zumbi mesmo, de querer comer. Não é o caso desses aqui, não. Essa infecção deles chama a raiva e eles só querem destruir. Eles só chegam pra matar, assim. Eles não ficam lá comendo a pessoa. A pessoa contamina porque eles vomitam sangue nela, aí você contaminou. Mas eles não estão indo lá atrás do seu cérebro, da sua carne, né? Não é uma coisa de sobrevivência, eles só querem destruir. Pra mim, essa é a diferença fundamental entre os zumbis do Romero e esses zumbis do Danny Boyle, da forma como ele apresenta pra gente nesse filme, porque pra mim essa característica, esse detalhe faz toda a diferença. Os zumbis no filme do Danny Boyle, eles mordem também, mas não fica muito claro em nenhum momento, pelo menos assim, eu já assisti esse filme várias vezes e reassisti agora pro podcast, não fica muito evidente que esses zumbis, eles são canibais, eles estão atrás de carne humana, sabe? Você não vê o que você vê, por exemplo, nos filmes do Romero, definitivamente você não vê aquilo que você vê em séries de zumbis, como Walking Dead, por exemplo, em que é muito óbvio, é evidente, que os zumbis, eles estão aqui pra te comer. E, aliás, o grande medo infantil que eu tinha do zumbi era justamente isso, assim, o medo de ser canibalizado por alguém ou por um grupo de pessoas, né, que queria a minha carne. Eu que me entendo depois como terapeuta pra poder descobrir por que é isso. Mas, né, nesse filme do Danny Boyle, eles não querem, ou pelo menos se querem, isso não tá claro pra gente. Eles não querem comer a carne das pessoas, eles não são canibais, né, mas eles querem destruir
tudo. Eles saem tocando terror, eles saem batendo em todo mundo, né? Saem vomitando nas pessoas e reinfectando e infectando outras pessoas também. E justamente o nome do vírus, né, que aparece no começo do filme é Rage, né? Fúria. E eu acho que é interessante, assim, sabe, de você perceber esses detalhes, porque quando o Romero ele fez o primeiro filme dele, assim, o primeiro filme de zumbis dele, né, que é A Noite dos Mortos-Vivos, em 68, então os Estados Unidos eles estavam saindo daquele boom consumista em que justamente consumo era a palavra do dia, né, e você consome, quanto mais você consome, mais você vai estar feliz e mais você vai estar bem enquadrado dentro, né, do paradigma de felicidade que é apregoado nesse sistema capitalista que a gente vive. Então faz sentido, assim, sabe, esse zumbi ser uma fúria consumista por carne que não consegue ser saciada, né, de forma alguma. E isso dá até um aspecto trágico pro zumbi, ou mesmo tragicômico, não sei. Agora, 40 anos depois, né, você vê que o zumbi do Danny Boyle, ele tem que ser um zumbi diferente, sabe? Porque a gente não tá vivendo mais numa fase sabe, em que o consumismo desmedido é uma das chagas da sociedade, mas justamente a fúria desmedida. Tanto é que no começo do filme, aqueles macaquinhos, eles eram mantidos presos no laboratório e eles estavam vendo vários programas de televisão em que mostrava que eram cenas contemporâneas à época, que eram revoltas, guerras civis, passeatas, uma série de distúrbios e problemas sociais. Mas é tipo brutalidade policial, coisa assim, né? Violência mesmo, né? Exatamente. Que refletia a violência dos tempos. Então, assim, deixamos esse consumismo desenfreado, deixou de ser... Ainda né? Claro, assim, mas o foco deixou de ser esse consumismo desenfreado da sociedade e passou a ser essa fúria que parece que tomou conta das pessoas e que a gente vê presente até hoje também, né? Que é alimentada pela mídia, né? Literalmente, os macacos estão assistindo a violência, né? E interiorizando ela, né? Perfeito. Isso também tem a ver com o que você falou do 11 de setembro, né? Da violência das imagens, né? Que é isso que contaminou um pouco, né? A reação que o mundo teve a partir do 11 de setembro e tal. Acho que estava talvez no fundo lá da cabeça do Alex Garland, não sei, né? A raiva se espalhar, né? Tem um elemento de televisão nessa história, né? Não é de graça que o macaco tá lá amarrado e tá assistindo as telas, né? Tipo Laranja Mecânica, né? Exatamente. A violência entrou por aí também, né? Se você pensar em cidades grandes, né? Tipo Londres, Nova York, Tóquio, né? E você anda pelas ruas, existe um clima de agressividade, né? Porque tá todo mundo, muita gente andando muito rápido, indo pro trabalho com muita pressa, né? Então, existe hoje em dia, as coisas estão tão rápidas, tão aceleradas, você não pode chegar atrasado no trabalho, tem que trabalhar muitas horas por dia, você tem que chegar naquele lugar, especialmente em estações de trem, eu acho, né? Ou então pontes, ou então caminhos, assim, que a pessoa tem que usar para chegar onde ela tem que chegar, sabe? Sempre tem alguém gritando, especialmente nos Estados Unidos, né? Em Tóquio, por exemplo, quando eu morei lá, foi a única vez que um japonês ficou puto comigo em 4 anos e meio, foi numa estação de trem que eu não desviei para ele passar por mim. Eu achei que ele fosse desviar, aí ele bateu em mim, machucou ele, né? Ele trombou em mim e ele queria me dar uma cotovelada, assim, quase deu uma cotovelada, assim, era um senhorzinho, assim, podia ser meio doidinho. Mas Estados Unidos também, assim, o nova-iorquino quer passar por cima de você, por cima dos turistas, tem muita pressa, correndo muito, né? Agora é uma frase meio famosa, né, de Nova York, né, que é fuck you, vai se fuder. Então... É famoso em Nova York? Engraçado, é famoso em vários lugares. Mas Nova York, é bem associado a Nova York, o fuck you. Do nada, na rua, em público, assim, gritando, assim, por um desconhecido. Bem característico. I'm walking here. O Dustin Hoffman, o Midnight Cowboy. Eu acho que isso ressoa também nos tempos contemporâneos, né, que a gente está vivendo, porque eu acho que não existe nada mais furioso, selvagem e brutal que adolescentes fazendo comentários no YouTube, no TikTok ou no Instagram. Eu acho que isso. Você quer ver, assim, um dos epicentros da insensibilidade, né, da selvageria humana, assim, sabe, tipo, né, vídeos de famosos influencers e leia os comentários, né, e você vai ver as coisas mais selvagens que você poderia colocar em palavras lá escritas. Então eu acho que assim, essa raiva epidêmica que é tão infecciosa, que contamina as pessoas, eu acho que essa mensagem do filme, do poder da raiva, do poder absolutamente destrutivo da raiva, eu acho que ressoa nos dias atuais também. Assim, destrutivo, mas também vale lembrar também, destrutivo, mas ao mesmo tempo salvador, porque também é graças a essa raiva que, novamente, o personagem do Cillian Murphy consegue salvar as amigas dele no final do filme. Uhum. Então, assim, ela é destrutiva, mas ela também ela é necessária. Assim, ela é destrutiva quando ela é mal direcionada. Esse aspecto que o Diego menciona da cidade, né, de aglomeração das pessoas
reduz um pouco esse nível de civilização, né? Apesar de que é isso que leva a civilização, né? Essa união faz a força, não sei o que vocês mencionam, né? Quando começa a agrupar muito, começa também a reduzir o desenvolvimento, né? Começa a ficar um pouco mais instintivo, mais agressiva a relação. Tanto é que eu acho que não é de graça que, por exemplo, em Londres, né? Que é a grande cidade, foi onde bem eles se afetaram, mas depois eles fogem pro campo, né? E até a música, aquela coisa mais idílica, né? Que inclusive a trilha desse filme é da hora. O final do filme, eles no meio do nada, lá no campo, tem um elemento meio que é idílico, né? Fora da cidade, né? A grande cidade é que permitiu que chegasse nesse ponto, né? Tem uma leitura que você poderia fazer. Eu acho que vale a pena ressaltar, você falou da cidade agora, né? Como que o início do filme é belo, né? É esteticamente lindo. O Cillian Murphy andando por Londres vazia, né, isolada, as ruas todas vazias, calçadas vazias, né, com papéis no chão. Eu acho essa desolação, né, essa atmosfera de desolação total no início do primeiro terço do filme, eu achei que é um elemento do filme que coloca esse filme acima dos outros filmes de zumbi. Assim. Eu acho belíssimo, inesquecível. Uhum. Sim. Eu li que foi super difícil de filmar, né? Que eles filmaram realmente nos lugares, né? Tem uma cena em Piccadilly Circus, tem aquela ponte lá, e deu um trabalhão, mas conseguiram, né? Em parte porque o orçamento do filme ia aumentar muito com uma câmera comum, né? Padrão, 35mm, eles usaram uma digital zona, né? Quase caseira, que deixou esse visual meio low res, assim, mas que permitia eles... Fechou a rua rápido lá, ele corre lá e filma, não sei o quê, e consegue simular essa Londres vazia, né? Que não existe faz, sei lá, 1000 anos. Londres está sempre cheia de gente, né? Todos os dias de todo ano. Curiosidade, assim, sabe? Que não existe de fato, assim, eles não fecharam, eles não puderam. Eu lembro que eu ouvi isso naquele Evolution of Horror, que o Diego até me recomendou, esse podcast é maravilhoso. Tem um episódio sobre o extermínio, e tem um dos comentadores, é um cara de Londres, e ele falando, né? Curiosidades do filme, assim, uma trivia aqui, rapidinho, que eles não puderam fechar as ruas, inclusive. Eles tiveram que filmar de madrugada, ou assim, no começo da manhã, né? Pra eles acharem as ruas vazias. Mas ainda assim, enquanto eles estavam filmando, tinha gente, por exemplo, voltando da balada, uns clubbers perdidos, altamente drogados, que viram as câmeras e iam lá falar com os atores, assim, sabe? Tipo, what you doing, man? E eles tiveram que interromper várias vezes, falar, não, ó, a gente tá fazendo uma filmagem aqui, não sei o quê. Ele falou que em algumas ocasiões, assim, sabe, teve, não sei, uns transeuntes também que foram agressivos, vocês não podem fazer isso aqui, não. Então, assim, eles tiveram que filmar de manhã, né, num horário em que não tinha ninguém na rua pra poder fazer essas cenas, mas que demorou justamente porque o tempo todo eles estavam sendo interrompidos por gente voltando de festa ou velhinhos mal-humorados passeando com o Globo do Palmeirão. Ou indo trabalhar, né, de manhã cedão também, né? Aí um outro detalhe, assim, sabe, esse mesmo comentador, que ele mora em Londres, né, ele fala que é interessante, se você é de Londres, você vê, né, a cena, ela dura muito pouco tempo, né, porque são vários cortes, mas quem é de lá, né, sabe que a distância entre uma rua e outra é enorme, então, assim, quem é de Londres sabe que nessa cena inicial do filme, o personagem do Cillian Murphy, ele devia estar perambulando há horas e horas e horas por Londres, né, para poder passar por todos aqueles lugares. Isso ressalta ainda mais esse clima de desolação e desespero, sabe, tipo, porra, ele tá realmente sozinho nesse lugar, não tem ninguém. Se ele tá em Piccadilly, depois ele tá em Westminster e não tem ninguém, é porque tá vazia a cidade. É muito interessante. Então, pessoal, fica aí, a gente fez a nossa conversinha sobre o filme do Extermínio, né? Filmaço, recomendadíssimo, assim. Só que antes de encerrar e de mencionar qual vai ser o próximo episódio, eu queria perguntar para os meus co-hosts quais são as dicas que eles têm de recomendações para quem assistiu o Extermínio e gostou. Que outro filme vocês sugerem para eles, né? Vou começar eu, então. Eu tava pensando, né? Recomendação, filme parecido, zumbis e tal, tem muita coisa. O próprio Walking Dead, que o quadrinho e a série, que são fruto do sucesso desse filme, né? De outros que saíram na onda dele, como o remake do Dawn of the Dead, mas eu pensei, na verdade, uma coisa que eu gostei muito é esse time criativo desse filme, né? Então deixa eu recomendar para os ouvintes um outro filme do Danny Boyle que ele fez depois, novamente escrito pelo Alex Garland e novamente estrelado pelo Cillian Murphy também, filme de 2007, chamado Sunshine, que aqui no Brasil chamava Sunshine Alerta Solar. Adoro esse filme. Que é um filme que também envolve o fim do mundo, filmaço, é tão bonito, envolve também o fim do mundo, mas é um elemento mais de ecológico, não sei nem se é a palavra, né? O sol tá apagando, né? Eles precisam ir lá jogar uma bomba pro sol não acabar, porque aí acaba a vida do sistema solar todo, né? Da Terra. Tem um elenco da hora, tem a Michelle Yeoh, tem o Chris Evans, que a gente falou dele no Snowpiercer. É um filme tão bonito, tão legal, e é uma vibe diferente É um filme que também não é de super produção gigantesca, como esse aqui também não era, só que é um filme que você sente menos, né? Esse filme, o
28 Days Later, você sente que ele é um filme mais pé no chão, mais filmado, assim, né, como a gente estava mencionando, né, na rua, com câmeras mais caseiras e tal. Sunshine não, um filme lindo, assim, mas é filmado de uma maneira tão criativa, assim, que você não sente, né, que não é um filme de 100 milhões de dólares, né. A trilha também é muito bonita, também do John Murphy, que fez desse filme. E é um filme meio esquecido, assim, na filmografia do Danny Boyle. Eu acho que é um filme que não é tão mencionado, que eu acho que vale a pena se você assistiu O Extermínio, e você não necessariamente quer ver uma coisa assim de zumbis e terrorzão e tal, mas um filme com os mesmos criadores e o mesmo ator principal. Fica essa dica: Sunshine, de 2007, Alerta Solar no Brasil. Filmaço. Igor, qual é a sua recomendação para os ouvintes? Vou fazer uma recomendação aqui meio óbvia, né, rapidamente, né? Eu sou fã dos filmes do Romero, então eu acho que o Day of the Dead, esse filme, acho que ele ecoa o Day of the Dead, Dia dos Mortos, né? Em vários momentos, né? Inclusive o Day of the Dead, ele começa com um grupo, né, assim, descendo de helicóptero numa rua. Eu esqueci qual é a cidade, assim, em algum lugar na Flórida. E eles estão gritando no megafone, assim, sabe? Hello, hello, assim como o Cillian Murphy, né, em Londres, né? E eu acho que o final também é um pouco parecido. Tem, assim, alguma coisa ou outra, tem uma vibe Dia dos Mortos, né, no Extermínio. Então eu recomendaria o Dia dos Mortos do Romero, do mestre George Romero. É o terceiro da trilogia, né? Envolve também uns sobreviventes militares numa base, certas pesquisas científicas e tal. Sim. Os 3 filmes são muito diferentes um do outro, desses do Romero, mas eu acho que valem a pena, assim, ser assistidos. E esse último é talvez o mais esquecido dos 3 e eu acho que vale a pena também. De fato, assim, ele é considerado o mais fraco, né, da trilogia, né? Eu gosto muito dos 2 primeiros, especialmente do segundo, mas eu acho que ainda assim vale muito a pena ser assistido. Eu gosto muito dele. Com certeza, 28 dias depois, o Extermínio é um descendente do Day of the Dead, sem dúvida. Embora eu ache que o Extermínio é um filme muito, muito, muito superior. É um outro tipo de filme, né? O filme do Romero é mais um filmezão bezão, bem Romero, com atores não muito conhecidos. É mais trash. É mais trash, mas se não existisse Day of the Dead, acho que talvez o Extermínio com certeza é descendente direto. Mas a minha indicação eu amo, é um dos meus filmes de zumbis favoritos. Talvez seja os 2 filmes que eu acho que os meus filmes favoritos de zumbis são o Extermínio e Trem para Busan. Train to Busan, Coreia do Sul. Amei esse filme, vi várias vezes. Eu acho que um dos melhores filmes de zumbi é a versão zumbi coreana. É mais recente, a maior parte do filme se passa dentro de um trem. Tem um pouquinho de melodrama coreano no final, mas é normal, faz parte da estética, faz parte da cultura. Mas eu gosto muito do filme, eu gosto muito do suspense que é criado. Eu acho que é um filme de zumbi muito, muito, muito bem feito, com atores muito bons. Muito, muito divertido, muito legal de assistir, muito empolgante. Recomendo, quem gosta de zumbi, eu acho que Trem para Busan é meio quase obrigatório. Os grandes filmes de zumbi. Também acho. Muito bom. Então tá aí, pessoal. Essas são as nossas recomendações para os ouvintes, né? E agora, só para encerrar mesmo, eu queria anunciar o próximo filme, né? Nosso próximo episódio vai ser sobre um filme australiano de terror de 2014, Babadook, da Jennifer Kent. Filmão super interessante, não é um mero filme de terror, assim, de jump scares, não, um filme, tem um drama, assim, entre a mãe e o filho, é um filme muito legal, com a Essie Davis, né, Jennifer Kent e a Essie Davis, quem conhece a gente do Câmera Obscura, eles sabem que a gente é fã, ela dirigiu um daqueles curtas do Del Toro, né, do Gabinete de Curiosidades, o último episódio, inclusive, é da Jennifer Kent com a Essie Davis, né, e é um filme muito bom, Babadook. É isso, espero vocês daqui a 2 semanas, só que antes disso, né, bora dar tchau pros ouvintes. Grande Diego. Falou, pessoal, um abração. Não perca o próximo episódio, excelente. Continuando a temporada de monstros. Babadook. Inclusive, a gente nem sabe se realmente é um monstro ou não. Vamos falar no próximo episódio. Até a próxima. Isso é matéria pro próximo episódio. E aí, Igor, tchau pro pessoal, por favor. Gente, sempre um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado. Eu agradeço a todos pela paciência de terem escutado a gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e ansioso para que a gente converse a respeito do Babadook no nosso próximo episódio. E é isso aí. Obrigado, gente. Isso aí, galera. Valeu pela audiência aí. Esperamos vocês. Falou!